amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre o Pentateuco. Esse é o nosso tema da revista e hoje estaremos falando sobre a lição de número 7, a construção do tabernáculo. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é carregando a presença de Deus. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar a importância de levar a presença de Deus para onde formos. Essa dinâmica está baseada em 1 Coríntios 6,19, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Bom, o material necessário para essa dinâmica será apenas uma folha de papel. Você irá proceder da seguinte maneira: você vai escrever na folha de papel as palavras presença de Deus, como está aqui, e você vai dobrar esse papel apenas para conversar com seus alunos sobre isso. Você vai dizer para eles que esse papel está representando agora a presença de Deus, como está escrito nele. Você vai dobrar ele e vai dizer que muitas pessoas só têm a relação com a presença de Deus e guardam a presença de Deus na igreja, por exemplo. Elas vão até a igreja e lá elas sentem Deus, elas se relacionam com Deus, porém ao sair de lá elas deixam a presença de Deus dentro da igreja. Outras pessoas deixam a presença de Deus dentro da sua Bíblia e só sentem Deus, só se relacionam com Deus quando abrem a sua Bíblia, enquanto estão lendo a sua Bíblia, mas depois deixam Deus aqui dentro. Mas nós precisamos levar a presença de Deus e carregá-la em nosso coração. Para onde formos, por onde formos, devemos levar a presença de Deus conosco, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aí você vai concluir dizendo que antigamente a presença de Deus estava manifesta na nuvem de dia, né, e na coluna de fogo. Depois, posteriormente, ela foi dentro do templo, dentro do tabernáculo. Mas hoje a presença de Deus, ela habita em nós. Ela deve ser levada por nós mesmos. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 7, a construção do tabernáculo. Nós sabemos o quanto o tabernáculo é importante dentro de toda a história bíblica e de tudo aquilo que Deus tem para revelar para nós. E essa lição, ela é uma das mais importantes dentro do nosso trimestre e traz muitos detalhes incríveis a respeito do tabernáculo e tudo que o envolvia. Porém, algo que eu quero deixar muito bem claro para nós é que na hora de dar a aula é interessante entendermos e passarmos muito bem cada uma dessas coisas. E mais ainda, qual era o propósito do tabernáculo? Porque talvez o seu adolescente não tenha o entendimento total do porquê existia um tabernáculo, como funcionava o tabernáculo, para que Deus mandou Moisés construir isso, com tantos detalhes. Talvez para ele sejam muitos detalhes, mas é importante frisar o propósito dessa construção, porque assim, provavelmente, eu tenho certeza que o estudo se tornará muito mais interessante para eles, irá marcar a vida deles, como é a nossa vontade, né? Nós precisamos trazer uma aula que traga para eles um senso de propósito, um entendimento mais profundo a respeito do que é o tabernáculo e do porquê Deus constrói isso e todas as outras coisas que estão na nossa lição. Então nós precisamos fazer com que os nossos adolescentes entendam mais facilmente, assimilem o entendimento do que é o tabernáculo, né? E o que Deus queria para o povo com esse tabernáculo. Bom, nós sabemos que durante a caminhada no deserto, e talvez isso seja importante você frisar para os adolescentes, que Deus estava levando o seu povo e guiando o seu povo através da nuvem, né, a coluna de nuvens, e também do fogo à noite. A coluna de nuvens era durante o dia para acalmar o sol, né, e a coluna de fogo à noite para esquentar o povo e também iluminar o caminho. Mas em dado momento, Deus resolve caminhar também com eles. Antes Deus só estava os guiando dos céus e eles lá embaixo, mas agora Deus resolve caminhar com eles. E para isso, Deus chama Moisés e lhe dá esse projeto de construir o tabernáculo. Para quê? Para que ele tivesse comunhão com o seu povo. Deus chama Moisés
para construir esse tabernáculo, para que a sua presença pudesse então se manifestar no meio do seu povo. Então Deus ama a comunhão com os seus filhos. Deus ama estar próximo de nós. Como um pai que alimenta, que guia e educa os seus filhos, o Senhor sempre quer relacionamento e proximidade conosco. E assim foi com o povo de Israel e assim continua sendo nos dias de hoje. Então, um dos principais propósitos do tabernáculo é exatamente trazer essa comunhão, é exatamente possibilitar que Deus estivesse no meio do arraial de Israel, enquanto eles caminhavam no deserto. E aí é interessante que para construir o tabernáculo, uma das grandes coisas que aconteceram é que Deus deu a planta para Moisés, sim. Deus mostrou tudo o que deveria fazer. Deus mostrou como seriam as peças de madeira, de metal e de tecidos também. Mas Deus não usa Moisés para fazer especificamente, mas ele vai usar homens que ele coloca o seu espírito. 2 homens que são capacitados por Deus, através do seu espírito, para fazerem todas essas coisas. E eles são capacitados com muitas habilidades, sabedoria e habilidades para o propósito de Deus. Veja que interessante o quanto Deus quer usar pessoas para obras grandiosas, o quanto Deus quer nos encher do teu espírito para nos capacitar a fazer a obra dele, assim como ele fez com esses 2 homens. Então, isso precisa ficar claro para nós. Deus ainda quer nos encher do espírito para assim nos usar na sua obra. Outro detalhe importante que está frisado nessa lição é que o tabernáculo ele aponta para o futuro, ele apontava para o futuro, demonstrando apenas que com o derramamento de sangue haveria remissão de pecados. No tabernáculo, o povo buscava a remissão dos seus pecados através do sangue de animais. Mas hoje, nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Lá em Hebreus 9:22, nós vemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí, nós precisamos entender que cada um dos utensílios do tabernáculo, cada um deles tinha uma função e simbolizava para nós algo que viria na nova aliança, através de Jesus Cristo. Então, cada utensílio tem também um símbolo na nova aliança. Cada utensílio mostrava e apontava para algo da nova aliança. E por isso é importante nós estudarmos o tabernáculo. Por isso é importante seus adolescentes saberem o que tinha no tabernáculo e como funcionava o tabernáculo, para também compreender melhor a nova aliança, compreender melhor tudo aquilo que está em Cristo Jesus. Então o tabernáculo servia para que Deus andasse no meio do seu povo e para que eles também fossem santificados pela presença do Senhor. E hoje a sua presença santa habita em nossos corações através do Espírito Santo. E é por isso que nós somos o seu templo. Nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. E além de sermos o templo, nós devemos ser também a oferta. A Bíblia diz em Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Nós devemos ser a oferta viva diante de Deus. Nós somos o templo, mas também somos a oferta. E não é diferente em nossos dias. Deus ainda continua querendo habitar no meio do seu povo. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam compreender muito bem o que é o tabernáculo e o que ele significa para nós, bem como viver e habitar com o Senhor e ter comunhão com o Espírito Santo, carregando a sua presença todos os dias. Eu já quero dizer que a editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é curiosidades sobre o tabernáculo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, ou Pentateuco, a sua revista do trimestre, você pode estar fazendo isso através do site da editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.